Olá, você que acompanha o Jornal de Pomerode. Nós estamos ao vivo na noite desta sexta-feira, dia 3 de julho, falando aí com a secretária de Saúde de Pomerode, Lígia, que vai trazer mais esclarecimentos, mais informações sobre a triste notícia que Pomerode registrou hoje o primeiro óbito devido à Covid-19. Obrigada, Lígia, pela presença e participação aí conosco nessa transmissão ao vivo para poder informar a comunidade pomerodense e também toda a região. Boa noite, Tati. Boa noite quem está nos acompanhando. Realmente é com muita tristeza, né? A gente, lá no começo, sempre desejou não ter nenhum caso, assim, internado, muito menos um óbito, né? Então, a gente se solidariza com a família, né? E é muito triste para a gente chegar a ter um caso de óbito e 3 casos internados no nosso município no dia de hoje. Então, Lígia, falando um pouquinho desse caso, desse óbito, é uma mulher, né, com faixa etária entre 40 e 50 anos e ela foi internada essa semana, né? Sim, ela foi internada essa semana, apresentou já problemas sérios, né? Até uma família que mora um pouco afastada do centro da cidade e a nossa vigilância epidemiológica num esforço, né? No fim de semana para dar o resultado do exame, conseguiu chegar até a família. Isso foi importante até para que ela logo, né? A família levasse ela, desse o acesso ao atendimento médico, mas infelizmente ela veio a falecer e não resistiu então à doença. E tem mais alguém da família dela que está com a Covid-19? Que a gente tenha conhecimento ainda não, né? A princípio, quando a gente fez os contatos, o familiar não, ela mora com só mais uma pessoa, né? Morava com mais uma pessoa, não tinha sintomas, então não apresentava. E o restante da família dela não mora em Pomerode, né? Entendi. Então a gente ainda não teve esse acesso, principalmente após a internação, acaba sendo acompanhamento realizado pelo hospital. E ela estava em Blumenau, né? Sim, estava internada em Blumenau, no Hospital Santo Antônio. E a gente tem outras 3 internações aí. Lígia, pode falar um pouquinho pra gente de como está a situação desses pacientes? Sim, nós temos uma situação de um paciente internado em UTI. Esse senhor já está internado já há mais tempo, né? A gente já vem falando dessa internação, foi nossa primeira internação. Ele tinha tido uma pequena melhora, mas infelizmente essa semana piorou. Então continua na UTI, foi novamente entubado. O outro caso é de um caso confirmado, que está internado aqui no nosso hospital, em Maternidade Rio do Texto, em leito clínico, né? Foi internado agora à tarde. E a gente tem um caso que é um caso suspeito, ainda não foi confirmado, então o resultado a gente deve aguardar aí para domingo ou segunda-feira, que está internado no Hospital São José, em Jaraguá. Então, o hospital fez uma coleta, porque o primeiro teste dessa paciente tinha dado negativo, ela tinha feito um teste rápido, porque já tinha mais dias de sintomas, e agora, então, eles fizeram uma coleta no hospital para verificar se realmente é o coronavírus. Só lembrando que a gente tem aqui no hospital uma área destinada somente a pacientes suspeitos ou confirmados de Covid, que eles não estão na área comum com os demais pacientes, né? Sim, o hospital ele foi habilitado com leitos para Covid, e eles têm uma área, então, isolada com esses leitos, o hospital se preparou para isso, né? Então, esse paciente está internado nesse leito. Lígia, nesse momento, então, a gente tem em Pomerode 67 casos ativos confirmados. Hoje foram 22 novos casos. E é importante que a população se conscientize e também ajude, né, a Secretaria de Saúde, o hospital, todo mundo que trabalha todos os dias aí para que esses números não continuem aumentando, né? Sim, que nem nós falamos hoje no vídeo, né? A cada caso que a gente confirma por um teste laboratorial, a gente tem aí mais 1, 2, 3, a gente já chegou a pegar uma residência com 10 pessoas, então isso se multiplica, né? E aí essas pessoas apresentando sintomas, elas já são consideradas casos confirmados, porque, como eu falei no boletim, elas estão dentro da mesma residência, fica difícil fazer esse controle. A contaminação, a gente tem visto que ela tem aumentado no domicílio, né? Porque a gente tem essas pessoas sendo contaminadas, então fica mais difícil, né? A gente conseguir conter, porque se dissemina muito rápido. Então, por isso a gente precisa que as pessoas se cuidem mais, tenham um cuidado maior, para que a gente consiga diminuir aí esse contágio. Então, a gente tem tido também contaminações
laborais, né, de pessoas que trabalham em empresas que têm casos contaminados, mas a gente tem visto durante a investigação, durante a conversa, né, com essas pessoas que estão confirmadas, que estão com coronavírus, que... Travou aqui. Tá. Gente, travou aqui a transmissão. A gente vai ver se está voltando. Isso, Lídia, tá me ouvindo agora? Isso. Deu uma travadinha, tecnologia é isso, né? Sim, sim. Eu não sei até onde foi do que eu estava falando. A gente estava conversando do que vocês estavam conversando com os pacientes e notando que os grandes casos, então, acontecem através das reuniões e também teve casos em empresas aqui, né? Em empresa. E aí essas reuniões, e também a gente vê pelos endereços, na mesma rua, vizinhos. Então, as pessoas, elas estão conversando. E eu entendo, a gente entende isso, né? Acho que é importante, hoje mesmo, eu me usei como exemplo no boletim, porque todo mundo está passando por essa situação. Então, a gente sente, a pessoa quer calor humano, a gente está todo mundo se sentindo ruim com essa situação, não está mais aguentando, a gente entende isso. Mas que a gente não pode deixar de ter os cuidados. Então, se eu vou conversar com o meu vizinho, se eu vou receber um prestador de serviço na minha casa, que a gente continue usando a máscara. Se eu vou fazer, né, uma visita, poxa, eu tenho, de repente, uma familiar que tem um pai, uma mãe idoso, precisa ir lá levar alimentos, mas vá protegido, né? Passe álcool na sacola do supermercado, passe álcool na sua mão antes de entrar na residência. Tenham os cuidados para que a gente não leve para dentro de casa o vírus, principalmente o grupo de risco. O que está nos preocupando é que a gente já está com 16 pessoas nesse tempo todo, claro, nem todos estão ativos mais, mas muitos casos já de pessoas com mais de 60 anos, onde vai aumentar o nosso risco de internação. Lígia, a gente estava falando então da importância do cuidado e dos grupos de risco, que, como você estava comentando, um caso leve pode levar a um caso grave e a gente quer evitar todos eles, né? Sim, sim. Por isso que esse cuidado no levar, então, para os nossos idosos, para as pessoas que já têm uma doença, então tem muitos pacientes que têm diabetes, têm hipertensão junto, né? Ou até pacientes que estão passando por um tratamento para câncer, os nossos pacientes que fazem hemodiálise, que são transplantados, esses a gente tem que ter um cuidado muito maior. Então, as famílias têm que cuidar muito nos cuidados com essas pessoas. Tati, também acho que é importante a gente colocar aqui, aproveitar essa oportunidade, né? Que além desses comentários, como eu coloquei, dos casos serem muito leves, a gente também tem a questão que se fala muito e se tem colocado muito na mídia dos medicamentos, né? Eu quero colocar que a gente não fica colocando nos nossos boletins os medicamentos utilizados e nem quais são os que a gente utiliza, mas eu quero deixar claro que os nossos médicos, os médicos da rede privada, quem está acompanhando esses pacientes, tem a conduta, fazem as prescrições que eles acham serem necessárias. Então, eles estão sendo assistidos. Eu acho que é importante colocar, a gente só não divulga porque a gente não quer gerar também a automedicação, o uso sem o cuidado, sem um acompanhamento. Porque ao usar os medicamentos, essas pessoas têm que ser acompanhadas. Então, se a gente coloca, a gente pode ter uma corrida aí para a farmácia, as pessoas utilizando da maneira inadequada, né? Eu sou farmacêutica, então eu sempre tenho tentado ter esse cuidado. Mas isso não quer dizer de que a gente não está colocando quais são os tratamentos que essas pessoas não estão sendo tratadas, né? Todo médico está tendo a sua avaliação, está tendo a sua conduta e está prescrevendo os medicamentos que ele considerar necessários para aqueles pacientes. E Lígia, quanto tempo está levando para esses casos suspeitos serem confirmados através dos exames de laboratório? Então, agora a gente tem tido uma maior rapidez, porque nós estamos com um laboratório credenciado por meio do consórcio, então não só nós, mas outros municípios da região. A gente tem encaminhado um laboratório de Blumenau, que é um laboratório credenciado também com o LACEN, né, que é o laboratório público aqui no estado, porque o LACEN não está dando conta de dar os resultados no tempo esperado. Nós temos aí municípios que a gente escuta nas conversas, que estão aguardando exames desde o início de junho. E isso é muito tempo, né? E a gente entende que a pessoa quer logo ter o resultado, ela precisa saber, o próprio médico precisa saber como daí tratá-lo.
para essa pessoa é importante ter o exame, porque se ela precisar ser internada, ela já tem o exame e a conduta que vai ser realizada com ela. Então, prezando, né, esse bom atendimento, a gente está encaminhando esses exames aqui para Blumenau. Como também são cada vez mais pessoas precisando ser examinadas e realizando o teste, está em média de 48 horas para vir o resultado. Tá? Então, essa é a média que a gente tem levado para ter o resultado dos exames. E elas ficam em isolamento a partir do momento que são consideradas suspeitas, né? Sim, elas ficam em isolamento a partir... Isso é bem importante colocar, bem lembrado, Tati, porque não é a partir do momento que vem a confirmação do resultado, é desde o momento que ela passou pelo atendimento. Então, ela veio para um atendimento, foi considerada suspeita, neste momento ela é colocada em isolamento. E é importante, por isso que a gente falou muito hoje da conscientização. É muito importante que essas pessoas que estão em isolamento, nesse caso hoje 67 pessoas, que elas realmente fiquem isoladas. Eu sei que tem muita gente que tem um receio de repente, ter um atestado e perder um emprego, nesse momento que nós estamos vivendo, mas a gente já teve conversas com a CIP-CDL, a gente entende que os empresários também estão com esse olhar para que essas pessoas não vão contaminadas, né? Uhum. Então, é importante que essas pessoas se conscientizem, porque a gente já teve casos em que nós tivemos que entrar em contato com a empresa para dizer que aquela pessoa precisava ficar isolada. Não que a empresa não quisesse isolar, mas porque a pessoa não comunicou. Uhum. E a gente também não tem como saber de todos, né? Então, às vezes, numa ligação, num monitoramento, por que essa pessoa não está em casa? Como é que a gente não encontrou? Isso é minoria, né? É importante deixar claro que é minoria, mas nós estamos atentos a isso. Porque se a gente pegar que a pessoa está indo trabalhar, a gente vai fazer a comunicação para o local, porque isso é salvar outras vidas. Claro. Né? E que é o mais importante. A gente precisa que as pessoas não contaminem outras. Na nossa cidade, o uso de máscaras é obrigatório, né? Se tiver um aumento aí ainda, né, mais constante e frequente dos casos, existe a possibilidade de haver outras regras, algo mais rígido no nosso município para tentar controlar isso? Sim, é possível, né? A gente tem feito... Semana passada a gente fez aquela reunião, né, onde em algum momento acho que tinha mais de 90 pessoas na sala participando, isso foi muito bom, até para a gente esclarecer dúvidas e ouvir, né, do empresariado, do pessoal da cidade, quais as medidas que acham necessárias. A gente tem tido reuniões semanais na região, existe um comitê de governança aqui na região que avalia os dados que o Estado coloca, nos classifica para avaliar, só que o que a gente não quer é passar por... Sim. Travou aqui a imagem. Vamos ver se vai voltar. A internet está bem complicada. Todo mundo sabe que nós passamos aí por um ciclone então os serviços estão todos instáveis. Tem ainda residências sem energia elétrica, mas já voltamos. Então vamos concluir aí. A gente está de volta aqui. Como eu mencionei anteriormente, a internet está oscilando bastante aqui, não só na nossa cidade, mas em toda a região. A gente retorna com a Lígia para finalizar essa transmissão ao vivo, para deixar você bem informado. Lígia, vamos enaltecer então só um pouquinho da importância do uso da máscara e da obrigatoriedade aqui no nosso município, da Blitz da Saúde, as ações que a Secretaria e a VIP, todo mundo está fazendo aí para que as pessoas juntas, que nós unidos, possamos combater esse vírus. Sim, então a gente tem a obrigatoriedade do uso da máscara. É importante que a máscara, igual a gente teve na reunião que estava o professor Hernani, médico, ali na FURB, colocou, ela protege, a gente protege o outro, né? Então isso é bem importante, até porque a gente sabe que tem muitos casos que são assintomáticos, que a pessoa não sabe que tem a doença, mas principalmente aqueles pré-sintomáticos, aqueles que vão ainda apresentar os sintomas e já estão transmitindo. Então a máscara faz com que a gente proteja as outras pessoas. Então, a gente continua com essa obrigatoriedade. A Blitz da Saúde, então, ela tem ocorrido nos fins de semana, em parceria com a Secretaria de Turismo, né, com orientação, entrega de folders informativos, e a gente também tem intensificado a fiscalização, a orientação, por meio dos nossos fiscais da vigilância sanitária,
nos comércios, nos locais, a gente precisa que todos os estabelecimentos estejam conosco nesse momento para que a gente consiga combater aí, enfrentar esse vírus que infelizmente está circulando aqui entre nós. Obrigada, Lígia, então, pelo esclarecimento, por atender a gente aí na sua casa, né? Também podia estar com a sua família, mas está esclarecendo, trazendo aí todas as informações para a comunidade pomerodense. Muito obrigada pela sua participação, bom descanso e que a gente possa continuar mantendo a comunidade informada, mas trazendo boas notícias daqui para frente. Sim, obrigada, Tati, pela oportunidade de estar falando com a população. Estou à disposição, né? Sempre que é possível, a gente vai estar passando as informações o quanto antes e sendo transparentes com relação ao combate ao coronavírus. Uma boa noite, um bom fim de semana. Obrigada, você também. Então, você acompanhou aí a transmissão ao vivo do Jornal de Pomerode com a secretária de Saúde da nossa cidade, Lígia, que falou sobre esse caso, o primeiro óbito na nossa cidade devido à Covid-19 e também dos demais casos e a importância do uso da máscara e da prevenção. Essa e outras notícias você acompanha no site do Jornal de Pomerode e nas nossas redes sociais. Uma boa noite, um bom fim de semana a todos.